Salve, torcedor vascaíno! Hoje dá início a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não é dia de Vasco é apenas amanhã. Na decisão contra a equipe do Grêmio, o Vasco entrará em campo, até mesmo dependendo dos resultados, com a possibilidade de se livrar de um rebaixamento na noite de domingo. Mas hoje, mesmo ainda não tendo Vasco e Grêmio, teremos o último dia de treino no CT Moacir Barbosa para esta grande final. O elenco viaja ainda hoje, inclusive, para Porto Alegre, local da partida. E é claro, a gente vai trazer aqui a vocês, neste Acorda Vascão, tudo o que vai acontecer nessa decisão de amanhã contra a equipe do Grêmio, falar sobre essa 37ª rodada de Campeonato Brasileiro, a penúltima, deste Brasileirão 2023, falar também sobre o primeiro confronto entre Pedrinho, o próximo presidente do Vasco, e a atual SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama. Clima tenso entre as partes. Pedrinho não está conseguindo ter um diálogo saudável com a SAF, com a empresa norte-americana também, 777 Partners. Edmundo, um amigo pessoal do Pedrinho, que ajudou na campanha política do mesmo, deixou muito bem claro, inclusive através de um desabafo, que não há diálogo. A SAF não quer ouvir a associação. Esse é o clima desse Acorda Vascão, torcedor, que chega aí nesse sábado de manhã a você, batendo na sua porta. Mas olha, Vascão, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Aí você pode até se perguntar, poxa, Lucas, por que eu vou me inscrever no seu canal? E eu te respondo, se você está à procura de um canal que fale de Vasco, de um canal sério, de um canal que deixe você sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, essa é a hora. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão às 7 horas, Fala Gigante por volta das 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se você quer conteúdo que fale muito bem de Vasco da Gama, achou o nosso canal. Além disso, é claro, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque olha que Acorda Vascão agitado temos a trazer aqui a vocês neste sábado de manhã. Pois hoje, principalmente, se dá início à 37ª rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje, mais do que nunca, se inicia a contagem regressiva para o término do Brasileirão. Nesse momento, o torcedor Cruz Maltino, restam apenas 5 dias para o final do Brasileiro. Teremos hoje, sábado, já temos algumas partidas acontecendo. Domingo, amanhã, teremos mais alguns jogos dessa 37ª rodada. E na quarta-feira, às 9h30, todas as equipes irão se enfrentar. Os 20 times que estão em disputa nesse Campeonato Brasileiro, todos contra todos, se enfrentarão no mesmo horário, às 9h30 da noite, para fechar essa 38ª rodada de Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Mas hoje é a penúltima. Hoje uma rodada que guarda grandes emoções, até porque amanhã às 6h30 todas as equipes entrarão juntas no mesmo horário, equipes que estão na disputa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode esperar para essa rodada? Chego aqui um pouco ao lado para aparecer na imagem a vocês os jogos. Primeiramente, teremos hoje Corinthians e Internacional jogando às 7 horas da noite dentro da Neoquímica Arena. Além disso, também às 9 horas teremos Atlético Mineiro e São Paulo, jogos que não são importantes para a parte de baixo. E amanhã que começam realmente os jogos decisivos para essas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Botafogo e Cruzeiro às 6h30, o Cruzeiro que é o adversário direto. Coritiba e Red Bragantino em Bragança. Red Bragantino, que é uma equipe que está a 4 pontos de distância do Grêmio, mas já iremos falar, é o próximo adversário do Vasco da Gama nessa próxima quarta-feira, no meio de semana. Essa partida é importante para o Vasco da Gama, caso você não ache, entre Red Bragantino e Coritiba. Grêmio e Vasco se enfrentam às 6h30, Atlético Paranaense e Santos se enfrentam também às 6h30, Fortaleza e Goiás se enfrentam no mesmo horário às 6h30, e América Mineiro e Bahia também no mesmo horário às 6h30 da tarde. Lucas, o que podemos esperar dessa 37ª rodada? Hoje temos Corinthians e Inter se enfrentando na Neoquímica Arena. O Inter, com a vitória sobre o Cuiabá na última quinta-feira, hoje matematicamente não tem mais chance de cair a Série B do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians ainda matematicamente tem sim essa chance. O Corinthians, como vocês podem observar na tabela, está na 13ª colocação com 47, enquanto o Bahia na 17ª com 41. Virtualmente, o Corinthians hoje não cai mais, na minha opinião. Hoje o Corinthians está livre do rebaixamento, pois tem 6 pontos à frente do Bahia e teremos 6 pontos em disputa. Porém, qual é a grande questão? O Corinthians tem um número de vitórias muito baixo. O Corinthians tem um número de vitórias de 11. O Bahia também de 11, mesmo com 6 pontos a menos. O que isso significa? Se o Corinthians perder hoje para a equipe do Internacional, no jogo que acontecerá na parte da noite, e na última rodada o Corinthians for derrotado para o Coritiba no Couto Pereira, e o Bahia vencer os seus 2 jogos, o Corinthians pode acabar indo para essa vaga dentro da zona do rebaixamento, o que eu acho muito difícil de acontecer. Mas matematicamente o Corinthians ainda tem chance. Porém, essa partida pode livrar o Corinthians matematicamente do rebaixamento. Apenas um empate contra o Internacional na Neoquímica Arena livrará o Corinthians de uma queda da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo importante, sim, esse de Corinthians e Inter, mesmo na minha opinião, eu já achando que o Corinthians não irá cair à segunda divisão. E os jogos mais importantes, é claro, acontecem amanhã às 6h30, todos eles no mesmo horário, que é Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro, como vocês estão vendo na tabela, é o 14º colocado, com 45 pontos. Uma vitória do Cruzeiro matematicamente livra o Cruzeiro de qualquer chance de rebaixamento, pois uma vitória colocará o Cruzeiro a 48 e o Bahia vencendo vai até 44 no máximo. 4 pontos de diferença e terá apenas mais 3 em disputa. Então, uma vitória do Cruzeiro amanhã contra o Botafogo livra o Cruzeiro de uma queda. Um empate matematicamente não livra o Cruzeiro, mas caso o Bahia perca, matematicamente não livra o Cruzeiro se o Bahia vencer essa partida. Mas se o Bahia perder, o Cruzeiro também estará livre, mesmo sendo derrotado, inclusive, para a equipe do Botafogo amanhã no Newton Santos. Santos e Atlético Paranaense também se enfrentam às 6h30 dentro da Arena da Baixada, um jogo que é para o torcedor vascaíno ficar de olho, até porque a distância é muito curta, é muito pequena. Fortaleza e Goiás é outro jogo importante dessa rodada. Fortaleza hoje está na 11ª colocação com 48 e o Goiás ali na 18ª com 35, ou melhor dizendo, era um jogo importante, pois Fortaleza, como venceu a sua última partida, está livre de qualquer chance de um rebaixamento. Matematicamente, Fortaleza está livre da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e temos essa grande decisão que é Bahia e América Mineiro, que é um dos jogos da rodada. Por quê? Porque se o Bahia for derrotado para o América Mineiro e Vasco, Santos e Cruzeiro vencerem as suas partidas, o Bahia estará matematicamente rebaixado da Série B. Então essa rodada poderá definir muita coisa. O Vasco vencendo, importante relembrar, importante falar, o Vasco vencendo a equipe do Grêmio e o Bahia sendo derrotado para o América Mineiro, o Bahia matematicamente estará rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Então é uma rodada decisiva para o Vasco, quanto também para todas as outras equipes que estarão entrando em campo. E esse jogo entre Bahia e América Mineiro não será uma partida que apenas o torcedor vascaíno estará secando, estará de olho. É um jogo em que o torcedor cruzeirense, o torcedor santista, o torcedor corintiano, todos estarão de olho, porque é um jogo que poderá definir muito o rumo dessa reta final de Campeonato Brasileiro e decidir essa reta final na parte de baixo, já nesta 36ª rodada. Pois uma vitória do América Mineiro muda completamente o cenário dali, dependendo dos resultados, os 4 rebaixados já poderão ser confirmados na penúltima rodada do Brasileirão. E quem se posicionou, inclusive, sobre isso, de forma até muito engraçada, foi o Di Lopes. Di Lopes é um comediante muito famoso, um comediante aí que hoje é um dos top 10, top 5 mais conhecidos do Brasil. O Di Lopes, que é santista, prometeu um pix de R$20 mil para o jogador do América Mineiro que marcar o gol da vitória diante do Bahia. Olha que loucura. O Di Lopes, comediante, prometeu R$20 mil. Ele apelidou essa operação como a Salva Santos. E como a gente está aqui para informar a vocês, se liga aí nas palavras do Di Lopes, nessa não brincadeira, porque é sério. Di Lopes deixou bem claro que vai pagar 20 mil para o jogador do América que marcar o gol da vitória. Caso você esteja assistindo e não me conheça, eu sou o Di Lopes, comediante santista, e eu tô basicamente esse ano numa missão, quase praticamente tirei um ano sabático da minha carreira, só para missão de salvar o Santos da maior tragédia de sua história. Estamos fazendo de tudo possível para salvar o Peixão, mas o time realmente não ajuda nem um pouco, porque é muito ruim. O time é horrível. Então, além de eu me envolver agora com o Santos, vou me envolver com os adversários, que não dá só para confiar no nosso time. Então é o seguinte, domingo tem América e Bahia, e é muito importante que o América vença o jogo. Então eu estarei fazendo um Pix no valor de R$20 mil para o jogador do América que fizer o gol da vitória contra o Bahia, hein? Marca os jogadores do América aqui. Minha palavra não faz curva. 20 mil para quem fizer o gol da vitória contra o Bahia. E vale também para jogador do Bahia caso faça gol contra, tá? Então marca todo mundo aí e vamos salvar o Peixão.
Ajuda nós, América! Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, além do Di Lopes, inclusive, vários torcedores vascaínos na tarde de ontem fizeram pix para a conta do América Mineiro no intuito de tentar ajudar o América a buscar essa vitória contra o Bahia em Minas Gerais. É importante, né? Porque para muitos o América Mineiro iria entrar desmotivado, o América Mineiro hoje já está rebaixado, inclusive foi a primeira equipe desse Campeonato Brasileiro a matematicamente estar confirmada na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai haver sim muita motivação, torcedor, motivação dentro de campo, dos próprios atletas que querem aparecer, o América tem jogadores de muita qualidade, e motivação extracampo, já que o autor do gol da vitória colocará na conta R$20.000. Pô, quem dera, hein? Quem dera se eu vestisse a camisa do América Mineiro, iria querer correr mais do que nunca para marcar esse golzinho. E é importante frisar, a folha salarial do América não é a folha salarial de Vasco, de Flamengo, de Palmeiras não. R$20.000 na folha salarial do América é muito dinheiro. Então pode ficar de olho que vai ter jogador aí correndo atrás para marcar o gol dessa vitória no próximo domingo. E rapidinho, antes de entrarmos no assunto da próxima rodada, vamos voltar um pouquinho atrás, voltar uma rodada atrás, porque tem um assunto que está muito em polêmica e a gente sempre faz questão de noticiar tudo que está acontecendo a vocês. E esse assunto que está muito em polêmica é um assunto envolvendo o Paulinho. O cria das categorias de base do Vasco da Gama foi um dos responsáveis por dar a vitória ao Atlético Mineiro nessa última quarta-feira dentro do Maracanã sobre o Flamengo. Paulinho marcou o primeiro gol da partida numa vitória de 3-0 do Atlético sobre o maior rival do Vasco da Gama, que é o Flamengo. E nesse primeiro gol, o Paulinho bateu no peito, falou que era galo, mandou a torcida do Flamengo calar a boca em um gesto, né, de silêncio ao Maracanã. Sem querer, na minha opinião, mas aconteceu, ele pisou no escudo do Flamengo, o que revoltou muitos torcedores flamenguistas. E após tudo isso, pisar no escudo, mandar a torcida do Flamengo ficar em silêncio, bater no peito e falar que era Atlético Mineiro, ele ainda apontou para o Maracanã e disse que aqui era a minha casa. Então um misto de sentimentos passou no coração do torcedor flamenguista, um misto de raiva com um misto de tristeza, etc. E o Paulinho ainda se pronunciou sobre tudo o que aconteceu. O Paulinho disse assim, ó, sobre o que aconteceu nessa última quarta-feira no Maraca. Olha as frases de Paulinho, abre aspas. Sempre é diferente ganhar. Peguei a época do Eurico Miranda, do Roberto Dinamite. Ele, no caso Eurico, sempre passava muito bem pra gente que jogo com o Flamengo é um clássico à parte. Então, torcedor do Vasco da Gama, né? Torcedor vascaíno, olha como faz a diferença na vida do jogador o Vasco da Gama. Eu tenho certeza que se o Paulinho não tivesse sido cria do Vasco, a atitude dele contra o Flamengo teria sido completamente diferente. É isso, essa rivalidade, esse clássico dos milhões. Triste é saber que o Paulinho poderia estar fazendo isso vestindo a camisa do Vasco. Mas infelizmente no início do ano, Paulo Brax teve a audácia de falar que achava o Paulinho caro demais, que o que ele pediu estava acima do orçamento. Hoje, Paulo Brax paga um salário superior a Medel e a Payet do que poderia pagar a Paulinho no início do ano. Na bacia das almas, como se diz no meio do futebol, ou seja, no desespero, teve que pagar um valor muito maior a outros atletas que podem entregar até menos. Não sei se o que o Paulinho entregou hoje, esse ano, para o Galo, o Payet irá conseguir entregar nessa reta final, ou entregará no ano que vem, por conta da idade. Retorno financeiro que o Paulinho dará ao Galo com certeza será muito maior do que o retorno financeiro que o Payet dará ao Vasco da Gama. Então, são as diferenças de ter na sua diretoria executiva um grande profissional e um profissional que ainda está nos seus primeiros passos dentro do futebol. Situação complicada, todo mundo tem que pagar, mas quem paga mais, infelizmente, é o torcedor Cruz Maltino. Mas olha, Vascão, falando sobre essa próxima rodada, continuando, né, falar sobre essa 37ª rodada que iniciará nesse sábado. Amanhã temos essa grande decisão. Ontem o Vasco foi até o CT Moacir Barbosa realizar o penúltimo treino. Hoje será o último treino no nosso centro de treinamento. E o Vasco de Ramon Real Dias contará com alguns retornos para essa próxima partida contra a equipe do Grêmio amanhã às 6h30 da tarde. O principal dos reforços é o Maicon. Maicon, infelizmente, teve que cumprir suspensão contra a equipe do Corinthians, não apenas ele, como também o zagueiro Léo e o meio-campo Marlon Gomes, atletas que fizeram muita falta para o sistema defensivo do Vasco. O Vasco tomou 2 gols de cabeça do Romero. Importante lembrar, o Romero é um atleta muito baixo, que não vinha fazendo gol vestindo a camisa do Corinthians e marcou 2 logo contra o Vasco de cabeça dentro da pequena área. O Maicon era um jogador que ajudava muito nessa contenção defensiva, principalmente no jogo aéreo, e esse atleta retornará. Ramon Dias está definindo, né, essa situação. Ainda há dúvida, sim, com relação a quem ficará ao lado do Maicon. Importante relembrar que o Medel, zagueiro chileno, que vem fazendo a recuperação, jogou mancando o jogo contra o Corinthians, sentindo muitas dores na virilha. Ele vem passando um processo de recuperação na região da virilha, mas ainda é uma dúvida. O Medel vem sentindo muito incômodo e caso o Medel não possa estar à disposição, o Léo entrará na sua vaga como titular amanhã na partida contra a equipe do Grêmio. Mas o certo é, Maicon retornará
ao sistema defensivo. Além disso, há sim a possibilidade de outras mudanças. Puma Rodrigues deve permanecer na lateral direita como titular, até porque nos últimos 2 jogos são 2 gols e 1 assistência. O do Verratti, na última terça-feira, foi um belo cruzamento de Puma Rodrigues. Marlon Gomes deve retornar ao meio-campo. Marlon Gomes foi um jogador muito elogiado por Ramon Rodrigues na entrevista coletiva após a partida contra o Corinthians. Ele fez questão de elogiar o Marlon, né? Falar que era um jogador diferente, jogador criativo, uma das melhores peças que ele tinha no elenco. Então há a expectativa que o Marlon retorne à equipe titular. Então muitas mudanças estarão acontecendo, é Maicon, é Léo, é Puma, é Marlon Gomes, e tudo isso será definido nesse último treino que acontecerá hoje, terça-feira, antes de enfrentar a equipe do Grêmio. Importante relembrar também que a primeira vitória do Vasco da Gama sob o comando de Ramon Dias foi contra o mesmo Grêmio, hoje de Renato Gaúcho, de Luis Soares, no primeiro turno. Com gol de Paulo Verratti, na estreia do atacante argentino, o Vasco venceu o Grêmio dentro do Caldeirão de São Januário no primeiro turno, e a expectativa é, claro, que isso volte a acontecer amanhã, domingo, dentro da Arena. Jogo decisivo, é jogo quente, é jogo para animar os ânimos do torcedor cruzmaltino. Tá empolgado, vascaíno? Deixa clara aí a sua opinião nos comentários, pois é um jogo que mexe com os ânimos de todo torcedor. E olha, Vascão, para fechar aqui o vídeo, falar sobre polêmica, porque nesses últimos dias, essas últimas semanas principalmente, tínhamos aí a confirmação que o Pedrinho, grande ídolo da história do Vasco, um jogador que marcou, né, época com a camisa cruzmaltina, será o próximo presidente do Vasco nesse próximo triênio. Porém, qual é a grande questão que eu apresento aqui a vocês nesse momento? Pedrinho, durante toda a sua campanha política, ele fez questão de bater na tecla do seguinte: eu, como associação, caso eleito, terei 30% do futebol. E nesses 30% que eu tenho, eu quero dar o meu pitaco, eu quero falar sobre. Isso é uma realidade. Olha só, vamos pensar pelo modelo de empresa. Se você é 30% dono de uma empresa, você pode não ter a última palavra, mas você tem sim o direito, o poder de opinar, de falar, de indicar, de debater, de conversar. Essa é a grande realidade. Essa é a mente, essa é a mentalidade de qualquer empresa. Se há um sócio que tem 30% das ações, ele não é o majoritário, mas ele é sócio do negócio. Ele tem parte do negócio, ele tem direito de opinar sobre o negócio. Mas parece que isso não vem acontecendo no Vasco. E para tristeza, acredito eu, principalmente do Pedrinho, pois ele durante todo o processo eleitoral bateu muito nessa tecla. Eu tenho 30% e eu vou falar com esse 30% que eu tenho com a empresa norte-americana. Eu vou opinar com esse 30% que eu tenho dentro do futebol do Vasco. E nessa última terça-feira, após a partida que aconteceu, aliás, nessa última quarta-feira, né, durante uma live, o canal do Mundo Ed falou muito sobre isso, e principalmente o Edmundo. Na quarta-feira, o Vasco vinha de uma derrota dolorida para a equipe do Corinthians dentro de São Januário, e o Edmundo, em um momento de desabafo, falou muito exatamente sobre esse momento. O Edmundo fez questão, hoje, amigo pessoal do Pedrinho, grande parte, né, durante todo esse processo eleitoral, revelou que o Pedrinho, que será o próximo presidente do Vasco, tem feito os pedidos à empresa norte-americana 777 Partners, e esses pedidos vêm sendo negados. Edmundo disse assim, abre aspas, todos os pedidos feitos pelo Pedrinho foram negados pelo Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco da Gama. Ele ainda prossegue, por causa da 777. Não existe projeto da 777 para o Vasco, só lucro financeiro. O Edmundo ainda completou, durante esse momento, nessa participação na live do seu canal, dizendo que ninguém que trabalha na SAF sabe o que é realmente futebol, e que para ter um 2024 um pouco mais tranquilo, é importante que o Vasco, como SAF, como Lúcio Barbosa, como Paulo Prax, possa entender o modelo associativo. Até porque hoje, no modelo associativo, se tem alguém que entende futebol, é o Pedrinho, que foi um baita de um ex-jogador e foi um dos principais comentaristas do futebol brasileiro nesses últimos anos. Então tá rolando essa discussão muito grande. O Pedrinho hoje, oficialmente, ainda nem é o presidente do Vasco, e já se inicia esse clima ruim. O Edmundo, inclusive, nessa live, em determinado momento, até falou algumas palavras bem ofensivas em direção ao Paulo Brax. Então o clima não é bom. Dê uma olhada aí em umas críticas feitas pelo Edmundo nessa última live, e depois voltem aqui pra gente fechar. Porém, volto a repetir, o clima entre Vasco Associativo e 777 Partners, como SAF do Vasco, já é ruim, antes mesmo do início da próxima gestão. Todos os pedidos do Pedrinho até agora foram negados pelo Lúcio, pelo novo CEO. Então, não vai ser simples, não vai ser fácil, porque quem está aqui no Brasil manda muito pouco. E não existe nenhum projeto da 777 para o Vasco.
Existe projeto para a 777 ter lucro financeiro. Quando foi perguntado na reunião de transição quando o Vasco seria campeão, tinha lá um colombiano, um alemão, o CEO de hoje, né, o Lúcio, e o presidente atual, o Jorge Salgado. Ninguém soube responder qual era o projeto esportivo para o Vasco da Gama. Eu não estava na reunião, mas essa pergunta foi feita. Edmundo, eu recebi, desculpa te interromper, uma informação de que há pessoas que estão horrorizadas com o que estão lendo dos contratos que foram firmados. Procede? Eu estou em São Paulo desde a última quinta-feira, volto amanhã à noite para o Rio de Janeiro e terei maiores informações sobre isso. Falei hoje com o Pedrinho de manhã, até para consolá-lo, né? Para dar uma palavra de apoio. Fiz essa pergunta e parece que são cerca de 3.000, 6.000 páginas. Não sei se eu entendi direito, porque a gente se falou ao telefone. E está sendo lido o contrato, mas pelo que me foi informado, ainda está na parte que cabe ao Vasco, parte da associativo, né? E ainda não entraram na parte que cabe a 777. Mas podem ter certeza. Eu gostaria até de não saber, porque se eu souber, se tiver coisa errada, eu vou meter a boca aqui. Então, torcedor vascaíno, para aqueles que pensavam, né, que Pedrinho não iria fazer uma forte oposição a 777 Partners, parece que nesse primeiro momento se enganou. O relacionamento não está sendo bom, está sendo um relacionamento, inclusive até mesmo, né, diante do que estamos vendo, pesado, e o Pedrinho vai fazer de tudo para tentar mudar isso. Fica a dúvida se com 30% conseguirá alguma coisa. Mas é isso, torcedor. Deixa aí a sua opinião sobre o que você acha dessa postura. Se concorda que sim, Pedrinho, Edmundo, essas pessoas que hoje farão parte da administração do Vasco nesses próximos 3 anos, terão que de fato bater de frente com a empresa norte-americana pelos direitos, porque, volto a repetir, a partir do momento que você tem 30% de uma empresa, você se faz parte dela. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, deste sábado. Amanhã estaremos aí de volta com o nosso... Amanhã não, né? Que loucura. Hoje, à tarde, estaremos de volta com Fala Gigante. À noite também com Boa Noite Gigante. Contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falo, saudações vascaínas.